Boa noite. Hoje vamos falar sobre algo que muitas pessoas estão vivendo em silêncio: o ataque de pânico. Quem já passou por isso sabe que a experiência pode ser devastadora. A sensação é de que algo terrível vai acontecer. O coração dispara, a respiração acelera, o corpo entra em alerta máximo. Muitas pessoas acreditam que estão tendo um infarto. Outras acreditam que vão perder o controle da própria mente. Mas a pergunta fundamental é: o que fazer nos primeiros 3 minutos de um ataque de pânico? Vamos começar entendendo o que realmente está acontecendo. Sigmund Freud, em 1895, no texto sobre os fundamentos para destacar uma síndrome particular da neurastenia, sob o nome neurose de angústia, descreveu exatamente isso que você sente agora. Ele chamou de neurose de angústia aqueles ataques súbitos em que a libido não descarregada se transforma em angústia sintomática. Taquicardia, falta de ar, tremor, sensação de morte iminente. Mais tarde, em 1926, em Inibições, Sintomas e Ansiedade, Freud evoluiu. A angústia não é apenas excesso de energia sexual repressada. Ela é um sinal de perigo. O ego usa a angústia para avisar: algo ameaçador está se aproximando do inconsciente. Nos primeiros 3 minutos, esse sinal está gritando. Se não o escutamos, ele se transforma em pânico total. Jacques Lacan, psicanalista francês do século XX, foi ainda mais preciso. Ele disse: a angústia é o único afeto que não engana. Enquanto o amor, o ódio ou a tristeza podem mentir, a angústia aponta diretamente para o real, aquilo que não conseguimos simbolizar. Quando o ataque começa, você está diante de um buraco no simbólico. O corpo reage como se o pior já estivesse acontecendo. Lacan nos ajuda a entender por que, nos primeiros minutos, o importante não é lutar contra a angústia, mas nomeá-la. Nomear é o primeiro passo para trazer o real de volta ao simbólico. Mas, antes de Freud e Lacan, um filósofo já havia capturado a essência. Søren Kierkegaard, em 1844, no livro Conceito de Angústia, escreveu que a angústia é a vertigem da liberdade. É a tontura que sentimos diante das infinitas possibilidades da existência. No ataque de pânico, essa vertigem aparece de repente. O corpo se antecipa ao abismo que o sujeito ainda não ousou olhar. Heidegger, em Ser e Tempo, complementa: a angústia é o humor fundamental que nos revela o nada, o vazio de sentido que a vida continua, que a vida cotidiana esconde. Nos primeiros 3 minutos, você não está doente, você está sendo confrontado com a própria liberdade e o próprio vazio. Então, o que fazer concretamente nesses 180 segundos decisivos? Eu vou dar 4 passos práticos, mas cada um deles está ancorado nessa tradição teórica que acabei de citar, porque o corpo e a mente não se separam. Primeiro minuto: reconheça e nomeie. Freud mais Lacan. Não lute. Não diga: isso não é nada. Diga em voz alta, se possível: isso é um ataque de pânico. É angústia. Meu corpo está dando o sinal que Freud descreveu. É o afeto que não engana, como disse Lacan. Em um caso que atendi, uma paciente de 34 anos, empresária, sentiu o primeiro ataque no meio de uma reunião. Ela me contou, eu repeti exatamente isso,
que você está ensinando agora. Em 40 segundos, o medo de morrer baixou 60%, porque eu parei de lutar contra o real e comecei a nomeá-lo. Nomear alivia o ego observador. O mesmo ego que Freud dizia ser capaz de transformar a angústia traumática em angústia sinal. Segundo minuto. Controle a respiração. Corpo como suporte do simbólico. Faça a respiração 4, 2, 6. Inspire 4 segundos, segure 2, expire 6. Por quê? Porque a hiperventilação é o corpo tentando simbolizar o que a mente ainda não consegue. Kierkegaard diria que a vertigem física da liberdade que não foi assumida. Expire mais longo que inspire. Isso ativa o nervo vago e interrompe o loop de pânico. David Barlow, psicólogo americano, referência mundial em transtorno de pânico, demonstrou em dezenas de estudos que essa regulação respiratória interrompe o ataque em até 70% dos casos dos primeiros 13 minutos. Não é a técnica mágica, é dar ao corpo o que Lacan chamaria de ponto de ancoragem no real. Terceiro minuto. Golding mais movimento. Heidegger mais prática clínica. Use a técnica 5, 4, 3, 2, 1. 5 coisas que você vê. 4 que você troca. 3 que você ouve. 2 cheiros. 1 sabor. Depois levante-se, se puder, e dê 5 passos, ou lave o rosto com água fria. Heidegger diria que a angústia nos joga para fora do centro familiar. O grounding traz você de volta ao mundo concreto, ao aqui que o pânico quer destruir. Lembro de uma paciente de 28 anos, estudante de medicina, que veio à clínica após 17 ataques em um mês. Ele me disse: no meio do terceiro ataque eu fiz exatamente isso. Quando cheguei no 3 sons, eu ouvi o barulho do meu próprio coração e percebi, ele está batendo, eu estou vivo. O ataque começou a cair ali. Hoje ele está há 14 meses, sem crise. E o quarto passo, que dura além dos 3 minutos. Aceite a mensagem. Kierkegaard mais clínica profunda. Depois que o pico passa, e ele sempre passa, em média em 10 a 15 minutos, pergunte-se: o que essa angústia está me dizendo sobre minha liberdade? Muitos pacientes descobrem que o ataque veio exatamente antes de uma grande escolha: mudar de emprego, terminar um relacionamento tóxico, assumir um desejo reprimido. Freud chamaria de retorno do reprimido, Lacan de encontro com o desejo do outro. Vou compartilhar mais 2 casos breves para você ver que isso não é teoria, é vida real. Caso 1. Mulher de 42 anos, professora. Vinha com ataques noturnos há 3 meses. Há 3 anos. Nos primeiros 3 minutos, ela usava só a respiração. Em 4 meses de análise, descobrimos que a angústia era o sinal de que ela nunca havia chorado a morte da mãe aos 12 anos. Quando ela pôde nomear o luto, Freud diria trabalho de luto, os ataques desapareceram. Caso 2. Homem de 37 anos, executivo. Ataques no trânsito. Ele fazia o grounding enquanto dirigia. Na análise, percebemos que o pânico era a vertigem da liberdade, de Kierkegaard. Ele queria pedir demissão, mas o pai, já falecido, ainda era o outro, que o proibia. Quando ele assumiu a escolha, o corpo parou de gritar. Esses casos não são exceções, são a regra, quando combinamos o manejo agudo dos primeiros 3 minutos com a escuta psicanalítica profunda. Por isso, na clínica da mente,
Eu e minha equipe trabalhamos exatamente assim. Primeiro ensinamos você a sobreviver aos 3 minutos iniciais. Técnicas validadas por Barlow e pela experiência clínica. Depois entramos na causa raiz com a psicoterapia, HBM e a escuta psicanalítica. Muitas vezes sem necessidade de medicação a longo prazo. Se você está assistindo isso agora e sente que o pânico pode vir a qualquer momento, grave esse vídeo no celular, coloque como plano de fundo, pratique os 4 passos quando estiver calmo. Seu cérebro vai lembrar na hora H. Você não está louco, você não vai morrer, você está sendo convidado, como Kierkegaard nos ensinou, a olhar para a vertigem da sua própria liberdade. Deixe nos comentários, já usei alguma dessas técnicas? Ou qual foi o gatilho do seu último ataque? Vou ler todos e responder os que eu puder. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. E se sentir que precisa de ajuda profissional, marque uma conversa conosco na Clínica da Mente. O primeiro passo é o mais difícil, mas é também o que mais liberta. Primeiro, entender o que está acontecendo. Antes de qualquer técnica, é importante compreender uma coisa. O pânico não é apenas um fenômeno físico, ele também tem uma dimensão psíquica. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, já afirmava que a ansiedade é muitas vezes um sinal de um conflito interno que o sujeito não conseguiu elaborar. Freud escreveu em sua obra de 1926 Inibições, Sintomas e Ansiedade. A ansiedade surge como um sinal produzido pelo ego perante uma situação de perigo. Ou seja, muitas vezes não existe um perigo real no ambiente. O perigo vem de dentro do inconsciente. Freud evoluiu sua teoria ao longo da vida. No início, via a ansiedade como libido acumulada que não encontrou descarga, algo como uma energia sexual repressada, que transborda em sintomas somáticos. Mas, em 1926, ele inverteu. A ansiedade não é consequência da repressão. Ela é o que provoca a repressão. O ego usa a ansiedade como um sinal de alarme para avisar. Cuidado! Algo perigoso está se aproximando do interior. Um desejo proibido, uma memória traumática, um conflito entre o id e o superego. É como se o ego dissesse: se eu não agir agora, vou ser inundado por algo que não consigo suportar. Nos 3 primeiros minutos de um ataque de pânico, esse sinal está no máximo. O corpo grita porque o inconsciente está batendo a porta. Jacques Lacan, que releu Freud com olhos de filósofo e linguista, foi ainda mais radical. Ele disse: a angústia é o único afeto que não engana, diferente da tristeza ou da raiva, que podem ser deslocadas ou simbolizadas de 1000 maneiras. A angústia aponta direto para o real, aquilo que escapa à linguagem, ao simbólico. No ataque de pânico, você não está inventando, você está tocando em algo que o sujeito não suporta representar. Lacan complementa Freud: o perigo não é só interno, é o encontro com o vazio, com o buraco no outro. Por isso o pânico parece tão absoluto, porque ele revela que o mundo simbólico, palavras, relações, sentido, tem falhas. E antes mesmo de Freud, o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard já havia captado isso em 1844, no livro O Conceito de Angústia. Ele escreveu: a angústia é a vertigem da liberdade. Imagine estar no alto de uma torre. Você olha para baixo e sente tontura, não porque quer cair, mas porque percebe que pode cair.
Essa possibilidade infinita de escolha, de ser livre, gera angústia. No pânico, o corpo revive essa vertigem. E se eu perder o controle? E se eu enlouquecer? E se eu fizer algo irreversível? O perigo não está lá fora. Está na liberdade que você carrega e ainda não assumiu plenamente. Martin Heidegger, em Ser e Tempo, de 1927, aprofunda: a angústia nos revela o nada por trás da rotina cotidiana. No dia a dia, vivemos no impessoal, distraídos com tarefas e conversas vazias. Mas a angústia nos arranca disso e nos confronta com nossa própria finitude e falta de fundamento último. Nos primeiros minutos de pânico, você não está doente, você está sendo forçado a olhar para esse nada que a mente cotidiana evita. Entender isso muda tudo, quando você percebe que o pânico é um sinal, não um inimigo. Você para de lutar contra ele como se fosse um monstro externo. Em vez disso, começa a escutá-lo. O que esse sinal está me avisando? Qual conflito interno está pedindo para ser elaborado? Muitos pacientes que atendo chegam achando que o pânico é sem motivo, mas quando escutamos, quase sempre aparece um gatilho psíquico, um desejo reprimido, uma perda não elaborada, uma escolha evitada. Por exemplo, em um caso que atendi recentemente, uma mulher de 38 anos tinha ataques toda vez que pensava em pedir aumento no trabalho. Nos primeiros 3 minutos, ela sentia que ia morrer. Quando nomeamos isso como sinal freudiano, o ego avisando do perigo de confrontar a autoridade, o pai internalizado, o outro, ela começou a ver o pânico era o preço da liberdade que ela ainda não ousava assumir. Depois de algumas sessões, os ataques diminuíram drasticamente, porque ela parou de fugir do sinal e começou a trabalhar com ele. Então, nos primeiros segundos, não corra do pânico, entenda-o. Diga para si mesmo, isso é angústia, sinal, como Freud ensinou. É meu ego me avisando de um perigo interno. Não vou morrer, vou escutar o que ele tem a dizer. Esse entendimento é a base. Sem ele, as técnicas viram só remendos. Com ele, o pânico deixa de ser o fim do mundo e vira uma porta para o autoconhecimento. Agora que entendemos o que está acontecendo, vamos ao segundo: controlar a respiração e seguir com os passos práticos anteriores se aplicável. Os primeiros 3 minutos do pânico. Nos primeiros minutos, o cérebro entra em estado de alarme. O sistema nervoso ativa o mecanismo de sobrevivência. O corpo pensa que precisa fugir ao lutar. O problema é que, no ataque de pânico, não existe ameaça real. Existe uma ativação psíquica e fisiológica desproporcional. O psiquiatra e pensador Viktor Frankl explicava que quando o medo do medo se instala, o sujeito cria um círculo vicioso. Ele dizia, quanto mais a pessoa tenta evitar o medo, mais ele cresce. Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e fundador da logoterapia, observou isso com muita clareza em seus pacientes. Em busca de sentido e em a vontade de sentido, ele descreve o que chama de ansiedade antecipatória. O medo de que o medo volte. Você começa a temer o próprio sintoma. E se o coração disparar de novo? E se eu não aguentar? E esse medo antecipatório produz exatamente aquilo que se teme. Frankl escreveu, o medo tende a fazer acontecer
precisamente aquilo que se teme, e a ansiedade antecipatória faz o mesmo. Assim estabelece-se um círculo vicioso. Um sintoma evoca uma fobia, e a fobia provoca o sintoma. A recorrência do sintoma reforça então a fobia. É isso que acontece nos primeiros 3 minutos. O corpo ativa o modo luta ou fuga, porque o cérebro interpreta a angústia interna como ameaça mortal. Mas quanto mais você tenta evitar ou suprimir esse medo, apertando o peito, dizendo para, não vem, mais o sistema nervoso interpreta isso como confirmação. É perigoso mesmo. O medo do medo cresce exponencialmente. Frankl chamava isso de hiperintenção. Quanto mais você hiperintenciona não ter pânico, tentando controlar a todo custo, mais impossível fica escapar dele. É como tentar dormir desesperadamente. Quanto mais força para cair no sono, mais acordado você fica. Mas Frankl não parou na descrição. Ele deu uma saída genial. A intenção paradoxal. Em vez de lutar contra o medo, intencione-o de propósito, nem que seja por um momento, com humor e ironia. Por exemplo, se o medo é de suar em uma reunião, diga a si mesmo: agora vou suar tanto que vão precisar de um balde aqui. Ou no pânico: vem, coração dispara mais, vamos ver até onde você aguenta. Isso quebra o ciclo porque substitui a luta que alimenta o medo por uma aceitação irônica. O paciente se desprende de si mesmo, usa o senso do humor humano para se distanciar da neurose. Frankl contava casos incríveis. O médico que suava de medo de suar, após uma sessão de intenção paradoxal, nunca mais teve crise. Ele parou de fugir e o medo atrofou. Nos primeiros 3 minutos de um ataque, aplique isso. Primeiro, reconheça. Isso é o círculo vicioso que Frankl descreveu. Meu medo do medo está me traindo. Depois, paradoxalmente, em vez de lutar, diga algo como: tudo bem, medo, vem com tudo, vamos ver o que acontece. Não é fingir coragem, é parar de resistir. Isso ativa o que Frankl chamava de capacidade humana de autodistanciamento. Você se vê de fora e percebe que o pânico não é todo de você, não é o todo de você. O pico cai porque o combustível, a luta acaba. Eu vejo isso na clínica todos os dias. Uma paciente de 29 anos chegava com ataques no metrô, medo de desmaiar, de perder o controle. Nos primeiros minutos, ela tentava controlar a respiração a todo custo, o que piorava tudo. Quando ensinamos a intenção paradoxal, se for para desmaiar, desmaio logo e pronto, em poucas semanas os ataques rarearam, porque ela parou de alimentar o ciclo. O medo precisa de resistência para crescer. Sem ela, ele perde força. Frankl nos lembra: o ser humano não é só vítima do medo. Ele pode escolher a atitude diante dele. Mesmo quando o corpo grita, há um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço está nossa liberdade. Então, nos primeiros 3 minutos, não evite o medo. Entenda o ciclo. No meio, e se der paradoxo. Isso não elimina o pânico de uma vez, mas corta o reforço vicioso e abre caminho para a escuta profunda, que é o que fazemos na psicoterapia HBM aqui na Clínica da Mente. Agora que entendemos o alarme e o círculo vicioso, vamos ao que fazer concretamente. Respiração, grounding, continuar com os passos práticos anteriores. Dica para a produção.
Você já sentiu esse medo de medo? Comente sua experiência. O que fazer no primeiro minuto? O primeiro passo é nomear o que está acontecendo. Diga mentalmente ou em voz baixa: isso é um ataque de pânico, não é um infarto, não vou morrer. Isso ajuda o cérebro a reorganizar a percepção da situação. O psicólogo Aaron Beck mostrou que os ensinamentos catastróficos alimentam a ansiedade. Quando a pessoa acredita que algo terrível vai acontecer, o corpo amplifica os sintomas, porque reconhecer o fenômeno é o primeiro passo para interromper o ciclo do pânico. Aaron Beck, o pai da terapia cognitiva, desenvolveu nos anos 1960 e 1970 uma teoria que revolucionou o entendimento dos transtornos da ansiedade, especialmente o pânico, em trabalhos como Cognitive Therapy of Anxiety Disorder, coautoria com David Clarke, e em suas contribuições clássicas sobre o modelo cognitivo do pânico, Beck explica que o ataque não começa com um perigo real externo. Ele começa com uma interpretação catastrófica de sensações corporais normais ou de ansiedade. O coração acelera um pouco. O cérebro interpreta: isso é um infarto iminente. Falta ar. Vou sufocar e morrer. Tontura ou formigamento. Estou enlouquecendo, perdendo o controle da mente. Beck chamou isso de catastrophic misinterpretation, uma leitura errada e exagerada do que o corpo está sinalizando. Esses pensamentos automáticos catastróficos ativam o sistema de alarme, o eixo HPA, a amígdala, de forma desproporcional, que por sua vez produz mais sintomas físicos, que reforçam a crença catastrófica. É um ciclo vicioso perfeito: pensamento, sensação amplificada, mais medo, mais pensamento catastrófico. Beck demonstrou em estudos e na prática clínica que as pessoas com transtorno de pânico têm uma tendência maior a esses erros cognitivos. Não é loucura, é um viés cognitivo aprendido muitas vezes por experiências passadas, um susto real, uma perda, modelagem familiar. Mas o ponto-chave é: esses pensamentos não são fatos, são interpretações. E interpretações podem ser questionadas e corrigidas nos primeiros segundos. Então, no primeiro minuto, os 60 segundos mais críticos, o ato de nomear faz exatamente isso que Beck recomenda. Ativa o processamento racional, o sistema lento do cérebro, como Kahneman chamaria depois, que freia o automático catastrófico. Quando você diz em voz baixa ou mentalmente: isso é pânico, não infarto, não vou morrer, você está reduzindo a crença na catástrofe imediata. Beck diria: diminuindo a convicção no pensamento disfuncional, interrompendo a amplificação somática. O corpo para de receber o sinal de perigo máximo, criando um espaço para o ego observador. Você se torna observador do sintoma, não vítima dele. Eu vejo isso na clínica todos os dias. Uma paciente de 31 anos, por exemplo, tinha ataques toda vez que saía de casa sozinha. Nos primeiros 30 segundos, ela pensava: meu peito dói, vou ter um infarto aqui na rua e ninguém vai me salvar.
Quando ensinamos a nomear, isso é pânico, o peito dói porque estou hiperventilando, não é cardíaco. Em poucas semanas, ela relatou: no último ataque eu disse isso em voz alta no carro e em 45 segundos a intensidade caiu pela metade. Parei de acreditar no pior. Hoje está há meses sem crise grave, porque parou de alimentar o ciclo cognitivo que Beck descreveu. Outro caso, um homem de 45 anos, executivo, sentia que ia enlouquecer com a desrealização. Nomear, isso é pânico, a mente está em overload, não estou perdendo a sanidade. Foi um turning point. Beck diria que ele estava desafiando a catástrofe perspectiva, que mantinha o transtorno. Portanto, pratique isso agora mesmo calmo. Repita a frase 3 vezes por dia. Grave no celular como lembrete. Quando o pânico vier, seu cérebro já terá o script pronto. Nomear não é mágica, é ciência cognitiva aplicada. Interrompe o viés catastrófico e devolve o controle ao córtex pré-frontal. Esse primeiro minuto é decisivo porque define se o pico vai durar 3 minutos ou 30. Com o nomear de Beck, você escolhe alimentar o medo ou começar a desarmá-lo. O que fazer no segundo minuto? O segundo passo é regular a respiração. Durante o pânico, a respiração fica rápida e superficial. Isso diminui o nível de dióxido de carbono no sangue e aumenta a sensação de tontura. Respire lentamente. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure por 2 segundos. Expire lentamente pela boca por 6 segundos. Essa respiração sinaliza ao sistema nervoso que o perigo passou. Vamos entender por que isso funciona tão rápido nos primeiros minutos. Quando o pânico explode, o corpo entra em hiperventilação. Você respira mais rápido e mais raso do que o necessário. Isso expulsa dióxido de carbono em excesso dos pulmões, causando hipocapnia, baixa concentração de CO2 no sangue. O pH do sangue sobe, a alcalose respiratória e os vasos sanguíneos no cérebro se contraem ligeiramente. Resultado: menos oxigênio chega ao cérebro, mesmo que você esteja respirando muito. Isso explica sintomas clássicos: tontura intensa, sensação de desmaio, formigamento nas mãos e boca, visão embaçada, sensação de irrealidade. O corpo interpreta isso como perigo ainda maior, e o ciclo vicioso de Beck, os pensamentos catastróficos e Frankl, medo do medo, se acelera. Mas a boa notícia: a respiração controlada interrompe isso em segundos. Estudos mostram que técnicas de respiração lenta, como a 4-2-6, que eu ensino, ativam o nervo vago, o principal nervo do sistema parasimpático, o freio do corpo. Expirações longas, mais longas que inspirações, estimulam receptores nos pulmões e no diafragma, enviando sinais ao cérebro. O perigo passou, pode relaxar, o coração desacelera, a pressão arterial baixa, o cortisol cai e a amígdala, centro do medo, é menos ativada. Pesquisas recentes, como revisões sistemáticas sobre práticas respiratórias para estresse e ansiedade, confirmam respirações cíclicas lentas com expiração prolongada melhoram o humor, reduzem
arousal fisiológico e quebram o loop de pânico mais efetivamente que meditação mindfulness em alguns casos. Por que exatamente 4, 2, 6? É uma variação acessível? É uma variação acessível do box Breathing 4-4-4-4, usado por forças especiais para controle em situações extremas, e do 4-7-8, popularizado por Andrew Weil. A expiração de 6 segundos é chave porque maximiza a ativação vagal. Quanto mais lenta e completa a saída de ar, mais o nervo vago acorda e sinaliza segurança. Inspire pelo nariz, filtra e aquece o ar. Segure brevemente, mantém o SpO2 equilibrado. Expire pela boca devagar, como soprando uma vela sem apagar. Foque na barriga subindo e descendo. Respiração diafragmática não torácica. Eu explico isso na clínica diariamente. Uma paciente de 26 anos chegava com ataques no ônibus. Hiperventilava tanto que sentia as mãos travadas, espasmo carpopedal por hipocapnia. Nos primeiros minutos ela tentava respirar fundo de forma errada, o que piorava. Quando ensinamos 4, 2, 6, expire como se estivesse esvaziando um balão devagar, ela relatou: no segundo ataque, depois disso, em 90 segundos, a tontura sumiu e o formigamento parou. Parei de achar que ia desmaiar. Hoje ela usa como ferramenta diária e os ataques caíram drasticamente. Outro caso, homem de 40 anos, ataques noturnos. Ele acordava hiperventilando, achando que era asma ou infarto. A 4-2-6, combinada com o nomear DDEC, isso é pânico, não falta de ar real, cortou o pico em minutos. Ele me disse: sinto o corpo desligando o alarme. O nervo vago parece um botão de reset. Então, no segundo minuto, depois de nomear, primeiro passo, foque só na respiração. Conte mentalmente 4, inspire 2, segure 6, expire. Repita por 1 a 2 minutos. Se estiver muito agitado, comece só com respirações longas. Solte o ar devagar antes de inspirar. Isso corrige a hipocapnia rapidamente e sinaliza segurança ao sistema nervoso autônomo. Pratique agora mesmo. Calmo. Faça 5 ciclos. Grave no celular como áudio guiado. Quando o pânico vier, você já terá o hábito. O corpo responde automaticamente. Esse segundo minuto é o freio de emergência. Com ele, você evita que os 3 minutos virem 10 ou 30 e abre espaço para os passos seguintes: grounding e aceitação. O que fazer no terceiro minuto? O terceiro passo é trazer a mente de volta para o presente. Observe o ambiente, olhe para objetos ao seu redor, toque algo, sinta o chão sob seus pés. O filósofo existencialista Søren Kierkegaard descreveu a ansiedade como a vertigem da liberdade. Para ele, a ansiedade surge quando o sujeito se confronta com possibilidades que não consegue integrar. Trazer a mente para o presente reduz essa vertigem. Em O Conceito de Angústia, de 1844, Kierkegaard usa a imagem poderosa de alguém no alto de uma torre ou penhasco.
Você olha para baixo e sente uma tontura estranha. Não é só medo de cair, é a vertigem da liberdade. Porque você percebe que pode pular a possibilidade infinita de escolha, de agir ou não agir, de ser ou não ser, gera um abismo. Kierkegaard escreveu: a angústia é a vertigem da liberdade, que surge quando o espírito quer positivar a síntese e a liberdade. Olha para baixo em sua própria possibilidade. No ataque de pânico, isso se manifesta fisicamente. A mente dispara para o futuro catastrófico. E se eu enlouquecer? E se eu morrer? E se eu fizer algo irreversível? Criando exatamente essa vertigem. O corpo reage como se o abismo já estivesse engolindo você. A liberdade que Kierkegaard via como a essência do humano vira paralisia ou terror, porque as possibilidades não integradas, desejos reprimidos, escolhas evitadas, o vazio existencial batem à porta de repente. Mas aqui entra o poder do grounding, trazer a mente de volta ao presente sensorial. É o antídoto direto para essa vertigem. Em vez de ficar preso no abismo das possibilidades infinitas, você ampara no concreto, no finito, no aqui e agora. A técnica clássica 5, 4, 3, 2, 1 é perfeita para isso nos primeiros 3 minutos. Ela engaja os 5 sentidos e interrompe o loop ruminante que amplifica o pânico. Faça assim no 3º minuto, depois de nomear e regular a respiração. Nomeie 5 coisas que você vê ao seu redor. A cor da parede, o objeto na mesa, a luz da janela, sua própria mãe, o chão. Descreva em detalhes: vejo uma caneta azul, uma cadeira preta. Toque e nomeie 4 coisas que você sente: o tecido da roupa na pele, a textura da cadeira nas costas, o ar no rosto, o chão firme sob os pés. Pressione os pés no chão, sinta o peso do corpo. Ouça 3 sons: o barulho do ar condicionado, carros lá fora, sua própria respiração, um relógio. Foque neles um por um. Sinta 2 cheiros: o ar, seu perfume, o cheiro do ambiente. Se não tiver, pense em um conhecido ou sinta o ar fresco. Prove uma coisa: passe a língua nos dentes, sinta o gosto da boca ou pegue algo para provar se puder. Isso não é distração vazia, é reorientação existencial. Kierkegaard diria que você está saindo da vertigem abstrata. Ou pode ser qualquer coisa para o concreto. O é isso aqui. Estudos e prática clínica mostram que grounding sensorial reduz sintomas de pânico rapidamente, diminui desrealização, dissociação e ruminação, ativando o córtex pré-frontal para frear a amígdala hiperativa. É como mudar o espírito, para usar o termo de Kierkegaard, um chão firme onde pisar em vez de ficar suspenso no abismo. Eu vejo isso transformador na clínica. Uma jovem de 27 anos tinha ataques com sensação de não estar no mundo real, desrealização total, como se tudo fosse sonho. Nos primeiros 3 minutos, ela fazia só 5 coisas que vejo e 4 que toco. Ela me contou: quando cheguei no sinto o chão nos pés, a vertigem parou. Percebi: eu estou viva. No presente, não preciso resolver todas as possibilidades da vida agora. Depois de semanas praticando, os ataques viraram raros, porque ela aprendeu a não deixar levar pela vertigem kierkegaardiana. Outro caso: homem de 35 anos, ataques no trabalho ao pensar em grandes decisões. Grounding o ajudou a aterrissar. Toquei a mesa, ouvi o teclado, senti os pés no tapete. E o abismo das escolhas sumiu por alguns minutos. Deu espaço para eu respirar e decidir depois. Então, no 3º minuto, depois de nomear, Beck, respirar, relação
regulação vagal, faço 5, 4, 3, 2, 1. Pratique quando calmo, 2 vezes por dia, 2 minutos cada. Grave um áudio guiado no celular. Quando o pânico vier, você já terá o mapa para sair da vertigem. Esse terceiro minuto completa o trio: mente, nomear, corpo, respirar, presença, grounding. Juntos, eles quebram o ciclo e abrem caminho para a aceitação profunda, o que exploramos na psicoterapia HBM, aqui na Clínica da Mente. O que a clínica ensina? Ao longo da minha prática clínica, já atendi diversos pacientes com ataques de pânico. Muitos deles relatavam experiências muito semelhantes. Um paciente, por exemplo, tinha crise sempre dentro do metrô. Ele acreditava que ia desmaiar, que ia perder o controle. Quando começamos o trabalho analítico, percebemos algo importante. O pânico começou depois de um momento de grande conflito emocional na vida dele. Uma decisão que ele evitava tomar. O pânico funcionava como um sinal psíquico, um grito do inconsciente. Isso é o que a Clínica da Mente ensina desde o primeiro dia. O ataque de pânico não é um inimigo aleatório ou uma doença do corpo. Ele é um mensageiro, como Freud nos lembrou em 1926. A angústia é um sinal do ego perante um perigo interno, algo que o inconsciente está empurrando para a consciência, porque não pode mais ser ignorado. Lacan diria que é o encontro com o real, o buraco no simbólico que o sujeito tenta tapar com sintomas. E Kierkegaard completaria: é a vertigem da liberdade que surge quando uma escolha vital está parada, reprimida. No caso desse paciente do metrô, vamos chamá-lo de João para preservar o anonimato. O conflito era claro, ele estava infeliz no casamento, mas o medo de abandonar a família e quando o superego rígido e internalizado o paralisava. Toda vez que entrava no metrô, um espaço confinado, sem escapatória, o corpo gritava o que a mente evitava: você não aguenta mais isso, decida. O pânico era o sintoma de compromisso evitado. Um grito: pare de fugir da sua liberdade. Quando trabalhamos isso na análise, nomeando o conflito, escutando o desejo reprimido, os ataques diminuíram. Ele começou a respirar, como ensinamos no segundo minuto. Grounding no presente. Terceiro minuto, mas o verdadeiro alívio veio quando assumiu a decisão. Separação respeitosa, terapia de casal depois. Hoje ele viaja de metrô sem crise. Outro exemplo que atendi: uma mulher de 32 anos, advogada com pânico em reuniões importantes. Acreditava que ia enlouquecer e falar bobagens. Nos primeiros minutos, usava o nomear de Beck. Isso é pânico, não loucura. A respiração 4, 2, 6 para frear a hiperventilação. O grounding para sair da vertigem. Mas na terapia HBM, descobrimos a raiz. Ela cresceu com um pai crítico que nunca permitia erro. O pânico era o retorno do reprimido, medo de ser imperfeito e perder o amor. Quando ela pôde elaborar isso, chorar o que nunca chorou, o grito do inconsciente silenciou. Os ataques viraram raros porque ela parou de evitar ser autêntica. E uma terceira história rápida: jovem de 25 anos, ataques ao pensar em mudar de carreira. Evitava a decisão porque e se der errado? O pânico era o medo da liberdade de Kierkegaard. Na clínica ensinamos os primeiros 3 minutos: nomear, respirar, grounding. Depois, na escuta profunda, ele percebeu que o grito era: você tem direito de escolher sua vida. Ele mudou de área e os ataques desapareceram. O que a Clínica da Mente ensina, então, é um caminho em 2 camadas. Primeiro, sobrevivência imediata, os primeiros 3 minutos, as ferramentas práticas que vimos: nomear o catastrófico Beck, regular o corpo, respiração vagal, ancorar no presente,
Grounding contra a vertigem de Kierkegaard, quebrar o ciclo vicioso, Frankl, com intenção paradoxal se precisar. Isso salva o momento, reduz a intensidade, devolve o controle. Segundo, transformação profunda. A psicoterapia HBN escuta analítica para entender o grito do inconsciente. Qual conflito está pedindo resolução? Qual desejo foi reprimido? Qual liberdade está sendo evitada? Muitos pacientes melhoram sem medicação a longo prazo, porque tratamos a causa, não só o sintoma. Não prometemos milagres instantâneos. O pânico é sério e a recuperação leva tempo e compromisso, mas prometemos. Você não está louco, não vai morrer, e esse grito tem sentido. Ele está te chamando para viver mais autenticamente. Se você está assistindo isso e sente que o pânico é um sinal que você ignora a tempo, marque uma conversa conosco na Clínica da Mente. O primeiro passo é escutar, e isso já muda tudo. Deixe nos comentários qual decisão ou conflito você acha que seu pânico está sinalizando. Ou já sentiu esse grito do inconsciente? Vou ler e responder o que puder. A visão de outros pensadores. O psicanalista Jacques Lacan afirmava algo muito interessante. A angústia não é sem objeto. Ou seja, mesmo quando parece surgir do nada, a angústia tem uma estrutura. Ela está ligada ao desejo, ao medo da perda e à posição do sujeito no mundo. Já o filósofo Martin Heidegger descreveu a angústia como um momento em que o sujeito percebe a fragilidade da existência. Para ele, a angústia revela algo profundo sobre o ser humano. Vamos começar por Lacan, que releu Freud de forma radical em seu seminário 10, A Angústia, de 1862 a 1963. Ele diz exatamente isso. A angústia não é sem objeto, diferente do medo, que tem objeto claro. Tenho medo de um cão. A angústia aparece sem objeto. Surge do nada, sem causa aparente. Mas Lacan insiste, ela tem um objeto, só que esse objeto é especial. É o objeto A, o resto, o faltante, aquilo que falta no outro, o desejo do outro e que o sujeito tenta preencher com fantasias. No ataque de pânico, quando o coração dispara e vem a sensação de morte iminente, o sujeito está confrontando esse vazio, o que o outro quer de mim. O que eu sou para o outro se eu não conseguir suprir essa falta? Lacan liga a angústia ao desejo. Quanto mais o sujeito se aproxima do desejo próprio, sem máscara, mais angústia surge, porque revela a castração simbólica. A impossibilidade de ser completo, por isso o pânico parece sem motivo. O motivo está no real, no buraco que a linguagem não tapa. Isso explica porque muitos pacientes dizem, eu não sei por que isso acontece. Na verdade, o pânico é o sinal de que o desejo está batendo a porta. Mas o sujeito foge dele. Lacan nos ajuda a entender. Não lute contra a angústia como se fosse vazia. Escute-a como um chamado ao desejo autêntico. Quando nomeamos o pânico, como ensinamos no primeiro minuto, estamos começando a simbolizar esse objeto faltante, trazendo o real para o simbólico. Agora Martin Heidegger, em Ser e Tempo, 1927, vai ainda mais fundo na ontologia da angústia. Para ele, a angústia não é medo de algo específico, é o humor fundamental que revela o ser no mundo do Dasein. O ser humano. No cotidiano, vivemos no impessoal. Distraídos com tarefas, conversas vazias, rotinas que nos protegem do confronto com o nada. Mas a angústia nos arranca disso.
Heidegger escreve: a angústia revela o nada, não é o nada vazio, é o nada que mostra a fragilidade da existência, que tudo pode não ser, que não há fundamento último no mundo. Na angústia, o mundo familiar perde sentido, as coisas se tornam estranhas, o sujeito se sente não em casa. Isso é exatamente o que muitos descrevem no pânico: desrealização, sensação de irrealidade, de que nada faz sentido, de que eu não pertenço aqui. Mas Heidegger vê isso uma possibilidade positiva. A angústia autêntica chama o sujeito para assumir sua própria existência, sua finitude, sua liberdade. Em vez de fugir para o impessoal, o sujeito pode escolher ser si mesmo. No ataque de pânico, quando o ground nos traz de volta ao presente, terceiro minuto, estamos fazendo exatamente isso, voltando do nada heideggeriano para o concreto, assumindo o aqui em vez de fugir para o lá. Essas visões se complementam lindamente com o que vimos antes. Freud dá o sinal interno, Kierkegaard a vertigem da liberdade, Frankl o ciclo vicioso do medo, Beck os pensamentos catastróficos, e agora Lacan e Heidegger mostram que a angústia não é defeito, é revelação. Ela aponta para o desejo, Lacan, e para a autenticidade da existência, Heidegger. Na clínica, eu vejo isso o tempo todo. Uma paciente de 39 anos tinha pânicos intensos ao pensar em engravidar. Nos primeiros minutos, usava as ferramentas. Nomear, respirar, ground, mas na análise, percebemos o objeto lacaniano, medo da perda de si mesmo. Se eu for mãe, quem sou eu? Ligada ao desejo do outro. A família que esperava netos. Quando ela pôde escutar isso como angústia, com objeto, o pânico perdeu força. Virou oportunidade de assumir seu desejo próprio. Outro caso, homem de 42 anos, pânico ao acordar, sensação de que o mundo não é real. Ele descrevia exatamente Unheimlichkeit de Heidegger. Tudo parece falso, como se eu não pertencesse. Na terapia, trabalhamos a angústia como chamada para a autenticidade. Ele estava vivendo uma vida das mães, agradando todo mundo, menos a si. Quando assumiu escolhas próprias, mudança de carreira, limites familiares, a angústia se transformou em energia vital. Então, o que esses pensadores nos ensinam para os ataques de pânico? Lacan, a angústia tem objeto, escute o desejo por trás dela. Heidegger, a angústia revela o nada, use-a para assumir sua existência autêntica. Não fuja do pânico, atravesse-o com as ferramentas dos 3 minutos e depois se pergunte: que desejo estou evitando? Que autenticidade estou fugindo de viver? É isso que a psicoterapia HBM faz na clínica da mente. Transforma o grito do inconsciente em voz de liberdade. O ataque de pânico não é fraqueza. Muitas pessoas se sentem envergonhadas quando têm uma crise, mas o pânico não é fraqueza. Ele é um sinal de que algo dentro da vida psíquica precisa ser escutado. A psicanálise não trata apenas o sintoma, ela busca compreender o que o sintoma quer dizer. Eu ouço isso todos os dias na clínica. Doutor, eu me sinto fraco porque não consigo controlar isso. Eu tenho vergonha de admitir que tive um ataque de pânico no trabalho. Achei que era drama, que eu era exagerado. Essa vergonha é uma das maiores barreiras para a busca de ajuda. E ela vem de uma ideia errada
que a sociedade reforça que sofrimento emocional é sinal de fraqueza de caráter, falta de força de vontade ou frescura. Mas na psicanálise vemos exatamente o oposto. Freud, desde 1895, na Neurose de Angústia, e depois em 1926, em Inibições, Sintomas e Ansiedade, nos ensina que a angústia não é defeito, é um sinal. O ego usa a angústia para avisar de um perigo interno, um conflito não resolvido, uma perda não elaborada, um desejo reprimido. Quando o pânico explode, o corpo está gritando porque o inconsciente não aguenta mais ser ignorado. Não é fraqueza, é intensidade de sinal. Lacan complementa: a angústia não é sem objeto, ela tem estrutura, está ligada ao desejo e à posição do sujeito. O pânico surge quando o sujeito se aproxima demais de algo que o ameaça ou que o completa sem ter palavras para simbolizar. Kierkegaard chama de vertigem da liberdade, Heidegger de revelação do nada, Frankl de ciclo vicioso que se quebra com a aceitação, Beck de pensamentos catastróficos que podem ser questionados. Todos esses pensadores concordam: o pânico não é sinal de que você é fraco, é sinal de que você é humano, vivo, com uma psique complexa que quer ser ouvida. Na prática, vejo isso mudar vidas. Uma paciente de 35 anos, mãe e profissional, tinha ataques no supermercado e se sentia ridícula por chorar no corredor. Ela dizia: eu deveria aguentar firme como todo mundo. Quando começamos a escuta analítica, percebemos que o pânico era o grito de um luto não elaborado, a perda da mãe na infância, que ela engolia para ser a forte da família. O sintoma não era fraqueza, era o inconsciente dizendo: pare de fingir que está tudo bem, chore, sinta, elabore. Quando ela pôde ouvir isso sem julgamento, a vergonha diminuiu, os ataques rarearam e ela se sentiu mais forte, não apesar do pânico, mas através dele. Outro caso, jovem de 29 anos que se envergonhava tanto que escondia as crises do parceiro. Eu sou homem, não posso ser assim. Na terapia HBM, descobrimos que o pânico surgia quando ele se aproximava de um desejo reprimido, mudar de carreira, assumir uma vida mais autêntica. O sintoma era o corpo dizendo: você não é fraco por querer mais, você é forte por ousar sentir. Ele parou de se esconder, assumiu o desejo e o pânico perdeu o terreno. A psicanálise nos ensina: o sintoma não é inimigo a ser eliminado como um defeito. É mensagem a ser decifrada. Tratar só o sintoma com técnicas rápidas ou medicação isolada pode silenciar o grito temporariamente, mas o que o sintoma quer dizer continua lá esperando. Na clínica da mente, combinamos as ferramentas dos 3 primeiros minutos: nomear, respirar, ground, para você sobreviver e recuperar o controle sem vergonha. A escuta profunda da psicoterapia HBM para entender o que o pânico está pedindo, qual desejo, qual perda, qual liberdade evitada. Isso não é fraqueza, é coragem. Coragem de olhar para dentro, de escutar um grito em vez de calá-lo. Muitos pacientes chegam se sentindo quebrados, saem se sentindo inteiros, porque entenderam que o pânico era um aliado disfarçado, chamado para uma vida mais verdadeira, chamando para uma vida mais verdadeira. Se você está assistindo isso e sente vergonha do seu pânico, saiba: você não é fraco, você é alguém que está sendo chamado a escutar algo importante. Não há nada para se envergonhar nisso, há tudo para se orgulhar por buscar entender. Deixe nos comentários: já sentiu vergonha do seu pânico? Ou o que você acha que seu sintoma está querendo dizer? Vamos trocar sem julgamento. Nos primeiros 3 minutos de um ataque de pânico, primeiro, reconheça o que está acontecendo. Segundo, regule
a respiração. Terceiro, traga a mente para o presente. Essas três ações ajudam o corpo a sair do estado de alerta. Mas para compreender profundamente o pânico, muitas vezes é necessário algo mais. É necessário escutar o inconsciente. Porque, como mostrou Sigmund Freud, os sintomas são mensagens cifradas do inconsciente. Quando aprendemos a escutar essas mensagens, o sofrimento começa a se transformar. Vamos recapitular juntos o caminho que percorremos nessa palestra. No primeiro minuto, nomeamos o pânico. Isso é um ataque de pânico, não infarto, não loucura, desafiando os pensamentos catastróficos. Por Aaron Beck, identificou como combustível do ciclo. No segundo minuto, regulamos a respiração com 4-2-6, ativando o nervo vago, corrigindo a hiperventilação e sinalizando ao corpo que o perigo passou. No terceiro minuto, ancoramos no presente com o grounding, 5, 4, 3, 2, 1, reduzindo a vertigem da liberdade que Kierkegaard descreveu e trazendo o sujeito de volta ao aqui e agora concreto. Esses três passos são ferramentas poderosas, validadas pela ciência cognitiva, pela neurociência e pela experiência clínica. Eles interrompem um pico, cortam o ciclo vicioso que Viktor Frankl alertou e dão ao ego espaço para respirar. Muitos pacientes conseguem reduzir drasticamente a intensidade e a fraqueza das crises só com essas práticas diárias. Mas, como vimos ao longo dessa conversa, o pânico raramente é só um alarme falso isolado. Ele é um sintoma com sentido. Freud nos lembra desde o início. Os sintomas neuróticos são compromissos, realizações cifradas de desejos reprimidos, defesas contra angústias intoleráveis, mensagens do inconsciente que o ego não consegue expressar de outra forma. Lacan acrescentou: a angústia tem objeto, estrutura, ligação com o desejo. Heidegger nos mostrou que ela revela a fragilidade da existência e chama para a autenticidade. Kierkegaard falou da vertigem da liberdade que surge quando uma escolha vital está parada. Então, quando o tempo passa, e ele sempre passa, surge a oportunidade mais valiosa. Perguntar o que esse pânico está me dizendo. Qual conflito emocional evitado? Qual perda não elaborada? Qual desejo reprimido? Qual liberdade que ainda não ousei assumir? É aí que a psicoterapia HBM, que praticamos na Clínica da Mente, entra em cena, não para silenciar o sintoma, mas para decifrá-lo. Não para medicar o grito, embora em casos necessários a medicação possa ser aliada temporária, mas para transformar o grito em voz consciente. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, pacientes que chegavam se sentindo fracos, envergonhados, quebrados, saem se sentindo inteiros, porque entenderam que o pânico não era punição, era convite para viver mais autenticamente, para assumir desejos, para elaborar lutos, para colocar limites, para escolher. O sofrimento não desaparece magicamente, mas se transforma de inimigo em aliado, de caos em significado. Por isso, minha mensagem final é simples e direta. Você não está louco, você não vai morrer, você não é fraco, você está sendo chamado a escutar algo importante dentro de si. E quando escutamos o sofrimento, começa a se transformar em compreensão, em liberdade, em vida mais plena. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Obrigado por ter coragem de olhar para essa parte tão dolorosa e humana de si mesmo. Se esse vídeo tocou você, se você sentiu que o pânico pode ter um sentido maior, não fique sozinho nisso. Deixe nos comentários qual foi o passo que mais te ajudou hoje. O que você acha que seu pânico está tentando te dizer. Vou ler todos e responder o que puder. Se inscreva no canal, ative o sininho
para não perder os próximos conteúdos sobre saúde mental, ansiedade, depressão e transformação emocional. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está passando por isso. Às vezes, um simples "você não está sozinho" muda tudo. E se sentir que chegou a hora de escutar essas mensagens cifradas com ajuda profissional, marque uma conversa conosco na Clínica da Mente. O link está na descrição. No primeiro comentário fixado, o primeiro passo é o mais difícil, mas também o que mais liberta. Um abraço forte de coração. Cuide da sua mente, ela merece ser ouvida. Muito obrigado. Até a próxima palestra.